postou tudo no horário eleitoral, Como é que era um latifúndio? Exatamente, desconhecendo que hoje 60% dos brasileiros são impactados pelas redes sociais. Exato. Então, essa informação, ela é muito mais democrática, muito mais direta e, ouso dizer, muito mais objetiva. Ok. Eu concordo, eu acho que essa descentralização desse fluxo de informação, né, democratizou. E outra questão também interessante que foi diferente nesse processo eleitoral foi em relação também aos institutos de pesquisa, né? Que você tinha os principais institutos que eram sempre seguidos, dessa vez não, você teve algumas instituições que contratavam a própria pesquisa e divulgavam, então você também teve, né, mais opiniões em relação também como é que estava o andamento do processo. Então, e de falar de fake news, Heródoto, eu vou te confessar, eu assisti a palestra de um grande jornalista uma vez que ele me explicou tudo sobre o fenômeno de fake news. Chama Heródoto Barbeiro. Eu? Pô, deixa o chefe ouvir isso aí. Eu estou numa... Explicando o fenômeno, deixa etc. Deixa eu me restabelecer. Marcela, qual é a informação que você tem aí, Marcela? Olha, eu participei, viu, dessa palestra e realmente deu um show mesmo de rede social e ela realmente faz impacto, a gente viu, né, Heródoto? Bom, vamos dar uma olhadinha na parcial do Rio Grande do Sul. A gente já tem quanto por cento das urnas apuradas? 60%. Eduardo Leite com 52%. José Ivo Sartori com 47%. Então, a margem vai ficando menor para o atual governador. E Eduardo Leite vai indo à frente, então. A gente tem também Rio de Janeiro. Vamos aproveitar para dar mais alguns números do Rio de Janeiro. 35% das urnas apuradas. O Witzel com 60% do PSC. Eduardo Paes, 39% do DEM. Então, o Witzel que vai também se consolidando à frente na disputa no Rio de Janeiro. Tem também agora, tem mais um? Por enquanto não, Heródoto, mas esses são os últimos números. Daqui a pouquinho a gente traz mais para vocês. Ok. Bom, eu queria dar mais um dado a vocês. É o seguinte, agora há pouquinho, a Marcela lembrou a gente, nós temos apurado 38% aqui no estado de São Paulo, dos votos. E ela lembrou que o João Dória está com 52,8% e o Márcio França está com 47,2%. Me chamou a atenção o seguinte, agora o número de votos. O Dória está com 4 milhões 220 mil votos. 4 milhões. O Márcio França está com 3 milhões 770 mil votos. Quer dizer, há uma diferença aqui de quase 800 mil votos entre um e outro. Mas dentro de um colégio eleitoral, que você lembrou, tem quanto? Está aí. Estão com 6 pontos de diferença, né? Colégio eleitoral são 33 milhões. De votos em São Paulo? De votos em São Paulo. Tá. Então, tô vendo. Agora você tem um percentual maior ali, Heródoto. Tá. Qual é o nosso percentual, Marcela, que nós temos aí agora de voto? Do Ibope em São Paulo, olha, tem uma atualização aqui de 38% das urnas apuradas, João Dória com 52%, Márcio França 47%. 47%, é exatamente esse que eu estava... Com 30%. Só a diferença, então, seria 4 milhões e 200 mil votos para o Dória, 3 milhões e 770 mil votos para o França. Mas aí, continua aquilo lá, né, que Fraga havia dito, que a gente estava confabulando agora há pouco, né? Onde em São Paulo, onde no estado de São Paulo, qual é a região desse volume? Porque isso aqui, de fato, caracteriza, pode haver uma mudança. Pode haver uma virada, quer dizer. Claro. Como era antigamente, né? Nós todos aqui nos lembramos, às vezes, está vindo voto do interior de um reduto. A gente não sabe exatamente como esse voto está chegando. E como aqui em São Paulo, claramente você tem uma distinção entre o eleitor da capital e o eleitor de Araraquara, a gente tem que esperar, né, um número maior, lá para 70%, 80%, você tem uma definição. Ao contrário do Rio de Janeiro. Quer dizer, esses números que saem da urna agora, eles trazem duas constatações. Primeira, os institutos de pesquisa erraram em relação ao Rio de Janeiro. Erraram, sim. Porque eles, se você for pegar as últimas pesquisas, você mostrava 10 pontos e está dando 20 agora. Os institutos erraram em relação ao Rio de Janeiro. E o segundo fato, essa vitória do Witzel, ela está se avizinhando. Por quê? Porque ele não diminuiu os 20%. A gente começou em 20% e continua ali na faixa dos 20%. Então, ela está sendo homogênea. A mesma coisa em relação ao Rio Grande, onde você também, embora tenha uma diferença, a diferença do Rio Grande do Sul é que o voto da capital é um voto petista. A gente se lembra bem que o Porto Alegre foi a primeira grande cidade, junto com Fortaleza, a ser governada por petistas. Só que não tem nenhum petista. Os dois, por acaso, apoiam o Bolsonaro.
tanto Sartori quanto Eduardo Leite. Então, esse voto talvez não seja tão distante um do outro. Quer acrescentar alguma coisa, Jorge? Olha, é exatamente isso. Aqui São Paulo tem essa característica muito peculiar, porque é da eleição. Rio de Janeiro, a surpresa, agora também acho que entendi e aprendi como telespectador. Rio de Janeiro, sempre o eleitor lá no Rio de Janeiro, ele inova no candidato, né? O Fluminense, ele inova exatamente no candidato. Embora, como o Richard comentou, as pesquisas os colocavam muito próximos, agora a diferença que permanece no 20% exatamente por conta da inovação. Sempre o Fluminense traz a novidade na eleição. E Rio Grande do Sul, né, o PT foi banido, né, absolutamente banido no Rio Grande do Sul. E os dois candidatos... Mas interessante é que a vice é do Rio Grande do Sul. É do Rio Grande do Sul, Manuela. A Manuela é do Rio Grande do Sul, do PCdoB do Rio Grande do Sul, que é vice da chapa do Radar. Isso, vamos conveniar aqui, não quer dizer muito, porque a vice do Alckmin era do Rio Grande do Sul e o Alckmin teve... É verdade, é verdade. Ana Amélia teve aqui, Ana Amélia. Ana Amélia, senadora, com muito mais votos que a Manuela, e o Alckmin teve os votos que teve. Agora, o Richard, naquela frase, nem tudo são flores, tá? O pessoal aí, os governadores vão pegar os estados, alguns deles mais quebrados do que o outro. Sim. Tá certo? Quem é que vai pegar os estados mais quebrados, da sua avaliação? Olha, todos estão com problemas e principalmente também problemas previdenciários. Assim, você não tem ninguém que você fale, olha, tá com uma tranquilidade... A gente pode dizer que o campeão da quebradeira é o Rio de Janeiro? Com certeza, é um dos, né? Minas Gerais também. Minas também. Mas assim, a situação dos estados, assim, porque as pessoas elas fazem uma análise que, às vezes, superficial das finanças, olhando a receitas e despesas daquele ano, tem o déficit. Só que você tem as bombas relógio lá dentro das contas públicas que vão estourando ao longo do tempo. Uma delas é exatamente essa previdenciária. O que tem de estado que gasta mais dinheiro com inativo do que com ativo, então não faz sentido, né? Você tem que realmente... Acho que além dos governos estaduais, federal, você vê que a questão central do Brasil justamente é essa, né? Ter o respeito pelo dinheiro público e colocar as contas em ordem. O interessante notarmos, Richard, é que talvez, você pode dizer melhor do que eu, o estado com melhor equilíbrio fiscal é justamente São Paulo. Mas tem o próprio previdenciário também. Sim, mas é o estado que apresenta menos problemas nessa área. No entanto, o governador... né? O ex-governador... Não teve força nenhuma. Não teve força nenhuma. Agora, mais uma questão. Você tem número aí, Marcela? Tem. Então nós paramos aqui para ouvir você. Vamos lá. Vamos voltar para São Paulo. Olha só, 46% das urnas apuradas. João Dória, 52% dos votos do PSDB. Márcio França, 47%. Mas ainda tem uma margem de disputa aí, né? Tem mais? Minas Gerais, vamos aproveitar então para olhar Minas Gerais. Romeu Zema do Novo com 70% dos votos, Anastasia com 29%, PSDB, lembrando que tem 51% dos votos, mas a chance de virar, eu acho que não dá mais, né? Acho que agora já foi, mas não vamos cravar ainda, vamos esperar mais um pouco. Bom, então nós estamos avançando no São Paulo, como disse a Marcela, nós já temos 46%, quase 47%. Você tem uma quedinha percentual pequeno em relação a outra, só que em compensação você tem quase 50% dos votos apurados. Quase 50%, então com 47%. Se você vai nessa margem, quer dizer, né, ali ela é uma margem muito confortável, eu diria confortável, confortável para o dólar. E está em linha com a boca de urna, né? Exatamente. E está em linha com a boca de urna. 52-48. Que era 52-48. Eles vão acertar, provavelmente. Agora, eu queria perguntar mais uma coisa que eu acho que também todos nós aqui gostaríamos de ouvir um pouco, é o seguinte. As condições de disputar em pés de igualdade. Vou dar um exemplo. O cidadão é governador. Ele é candidato à reeleição. Né? Só que é o seguinte, ele é obrigado a sair do cargo. Não é isso ou não? Mas quando ele é o vice que assume, ele não precisa sair do cargo. Aconteceu com o Alckmin, que era vice do Covas, vocês sabem bem, e acontece com o França, agora, que é vice do Alckmin. Então, o que acontece? O seguinte, tem o cara, o cidadão, não estou dizendo que ele usou, mas a impressão que dá é que o cara usa a máquina do Estado a seu favor. Será que eu estou ficando louco? Por exemplo, não pode participar da inauguração. No entanto, o cidadão vai fazer uma visita técnica na estação que acabou de ser aberta aqui no metrô. Quer dizer, isso é uma brincadeira, é chamar todo mundo de bobo. Isso é uma coisa de igualdade. Você está corretíssimo e vou te lembrar mais
O próprio dinheiro distribuído, que é o dinheiro de todos, do fundo eleitoral, é uma brincadeira que determinado partido recebe e que o outro recebe. Não, muito mais. É um absurdo. E a campanha eleitoral, por exemplo, do Lula, né, em 2006, né, que o pessoal ficou... Os outros candidatos ficavam bravos porque ele não ia em nenhum debate, ele não ia nas entrevistas, nada, mas ele era o que mais aparecia também. Fernando Henrique também, né, no segundo mandato, quando ele também fez o processo eleitoral, ele também foi um dos candidatos que mais aparecia. Não, eu concordo, mas pergunta assim, veja, se eu tenho a máquina do Estado, gente, na minha mão, para fazer campanha eleitoral, seja em São Paulo, em qualquer estado da Federação Brasileira. Eu estou numa situação muito mais confortável do que outro que não tem a máquina do Estado. Mas, professor, como o Fraga aqui disse, né, a utilização do fundo eleitoral, ela já vem corrompida, já vem maculada pelo próprio candidato que é deputado, que é senador, que utiliza a verba indenizatória do próprio gabinete como fundo eleitoral e junto com o fundo eleitoral que é composto lá pelo volume lá dos partidos, lá pelo volume de deputados que se tem. Então, o próprio sistema, a lógica desse sistema acaba favorecendo aqueles que têm uma posição de destaque, né? E essa mesma lógica que você está apontando agora, está apontando que você tem a máquina na mão, entendeu? Não precisa do dinheiro do partido, você tem a máquina na mão. O que é interessante é que o eleitor, ele meio que está conseguindo passar ao largo disso, porque ele está elegendo candidatos que tiveram pouquíssimo dinheiro, pouquíssimo tempo de televisão e sem a máquina. Marcela, confirma para a gente, então, os principais resultados mais recentes do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos para a região sul, então, falar do Rio Grande do Sul. A gente já tem 69% das urnas apuradas, portanto, bastante. O Eduardo Leite, do PSDB, com 52%. José Ivo Sartori, do MDB, com 47%. 70% das urnas apuradas, mas ainda não dá para a gente definir nada. Tem Santa Catarina ainda para falar de mais um estado do sul do país. Olha só, 53% das urnas apuradas, Moisés com 70% do PSL e Merizio com 29% do PSDB. Ou seja, Moisés já vai, então, se encaminhando para o Merizio PSD, né? E o Moisés do PSL com 70% dos votos, 53% das urnas até agora. Heródoto. Tá ok. Olha, vocês tocaram aí num ponto rapidamente, queria voltar um pouco atrás, que é o fundo eleitoral para a campanha. Foi 1 bilhão e 700 milhões de reais, que foi distribuído de maneira desigual, como vocês inclusive lembraram. Mas a desigualdade não é só na distribuição para a sigla. A desigualdade é dentro do partido, onde os caciques ficam com a grana e os novatos não recebem nada, pô. Então, é mais uma coisa que acentua a desigualdade, da oportunidade de um cidadão, né, que queira participar, que queira dar uma contribuição. Então, vamos lá. Então, Heródoto, desigualdade dentro do próprio partido. Afinal de contas, não tem que existir a possibilidade das mulheres ocuparem mais espaço dentro da política? 30%. Então, dentro do mesmo partido, sem citar aqui partidos, porque eu não tenho elementos agora para fazer a prova disso que eu vou falar. Tá. Mas é por conta de debates que eu participo, né? Mulheres candidatas acabam recebendo menor verba dentro do partido do que aqueles homens candidatos no mesmo partido. Ou ela vai junto com aquele grupo de candidatos. Ela acaba eleita? Não. Então, cadê a representatividade? E mais, Jorge, muitas vezes as mulheres vão ali só para a forma. Você tem só o nome, só para obedecer à legislação. Na verdade, elas não são candidatas. Aí eu quero repetir uma coisa que a gente tem falado aqui, que é o poder do voto. Apesar disso que o Jorge falou, os eleitores escolheram maciçamente 2 deputadas, que são as mais votadas da história desse país. Por que são? A candidata a deputada federal, Joyce, e a Janaína Pascoal, candidata a deputada Joyce estadual, pelo PSL, as duas. Quer dizer, sem esse dinheiro...